1 Tessalonicenses, vamos capítulo 1. Vamos ler do 1, todo o capítulo 1, do 1 ao 10. Amém? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dize-nos como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Essa passagem, para mim, ela traz um grande resumo do que seria o comportamento, do que tem que ser o comportamento cristão, e não somente o comportamento cristão, mas também uma boa síntese do que Deus espera da igreja dele. Nós vivemos tempos, e isso é inegável, onde eu tenho falado isso aqui durante muitas vezes, onde a maioria de nós olhamos para o Evangelho, olhamos para Jesus como socorro para o aqui e agora. Quase sempre nos olhamos para Jesus, e eu costumo dizer isso sempre, como se fosse o gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar e pedir que Ele socorra-me nas minhas necessidades, que Ele atenda os meus anseios, e não que Deus não faça isso. O salmista já vai dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas o interessante é que o salmista, quando ele fala isso, ele fala que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Isso é o que Deus é. Mas o meu desejo não é falar daquilo que Deus é nessa manhã, é falar daquilo que Deus sendo, Ele espera que nós sejamos nele, porque Ele nos chamou para ser, Ele não nos chamou para ter. O ter é uma consequência daquilo que Deus já é e vai fazer sobre nós. Por isso que Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, reino dos céus, justiça dele, não nossa, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que a Bíblia nos convida todo tempo a orarmos sem cessar. Mas o interessante é que quando Jesus ele fala nessa passagem de Mateus 6, ele fala que se nós buscamos o reino do Senhor e a sua justiça, ele diz que automaticamente as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala que isso é Deus. Deus faz assim, Deus age assim. Quando a gente vai ler Tiago 4, Tiago vai dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É algo automático, isso aí não muda, porque é o que Deus é. Mas Deus sendo o que Ele é, e Deus sendo Deus em nós, Ele também espera que nós sejamos, e sejamos para Ele e para a glória dEle. Mas o interessante é que a gente só é para Deus à medida que nós somos para o nosso próximo. Se você diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama seu irmão a quem você vê, João vai dizer que você é mentiroso e que o amor de Deus não está em vós. Porque nós só somos para Deus à medida que nós somos para o outro. Porque é muito interessante, ontem eu comentava aqui, eu tive
acho que eu nunca tive tanto gabinete num só dia como foi ontem. Era dia, né, da gente estar na festa, na ação social. E meu Deus, como ontem foi dia de gabinete, que assim, aconselhamento tanto no privado mesmo, de vir aqui para dentro, aconselhamentos no meio da vida, ali da história. E teve uma determinada pessoa que ela está se chegando aí para a gente, em nome de Jesus. Eu conversei com ela 5 minutos, se foi isso tudo. E ela, dentro de alguma realidade que ela está vivendo, eu comentava com essa pessoa o seguinte, e depois eu até falei isso um pouco com meus sogros, que quem ama, não ama o outro para se dar bem. Quem ama, ama o outro com o desejo de que o outro se dê bem. Vou melhorar isso. Se eu digo que ama a Cleusa, e o dia que a Cleusa ela deixou de atender os meus desejos, ou então o dia que o comportamento dela começou a me atrapalhar ou me incomodar, eu digo que deixei de amá-la. Na verdade eu nunca amei, eu amei a mim mesmo. A Cleusa ela servia para atender as minhas necessidades, os meus interesses. Mas quando eu amo o outro, eu fico feliz com a felicidade do outro. A minha alegria é estar com que o outro seja feliz, com que o outro se dê bem. Por isso que quando eu vou celebrar casamento, eu sempre falo isso, né? Eu pego o casal e falo, você está casando por quê? E a maioria, isso é automático, agora você já tem a cola, né? Não vai valer o dia que eu fizer o casamento da Letícia. Mas a maioria fala assim, eu quero casar para ser feliz. E aí está o maior erro. Qualquer pessoa que entra num relacionamento que é para ser feliz, se estamos falando de amor, ele entrou errado. Porque casamento, eu caso com outro porque eu quero que o outro seja feliz. Eu quero ser um instrumento para alegrar o outro, para completar o outro, porque eu amo o outro. Se com quem eu estou casando, ele entende que casamento, que amor na verdade é isso, está comigo para me fazer feliz, não tem como esse negócio dar errado, porque as nossas vidas serão vividas com desejos de fazer o outro feliz. Porque o que isso aí tem a ver com a pregação? E a gente vai ler a partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Interessante é que Paulo, ele fala que, vou começar do último versículo que eu li para cima, ele fala que por amor ao povo de Tessalônica, por amor a eles sofreram, Paulo, né, sofreu tribulações, perseguições, se entregou a eles, por amor a eles, fez Jesus nascer no coração deles, trabalhou em Jesus no coração deles, quer dizer, por amor, Paulo pregou o Evangelho ao povo de Tessalônica. Por amor, Paulo se entregou dentro de tudo que ele é, de tudo que ele tinha de conhecimento, ao povo de Tessalônica. Por amor, Paulo não teve preocupação, vaidade de que os seus dogmas, os seus paradigmas, o seu achismo prevalecesse sobre eles. Eu vou continuar isso depois nos outros versículos. A preocupação de Paulo era formar Jesus no povo de Tessalônica, mas isso ele fez por uma obrigação. Ainda que Paulo em outra carta vai dizer assim, se prego o Evangelho por obrigação, eu tenho aí uma recompensazinha, mas se o faço por amor, uma grande coroa de glória, uma grande expectativa de vitória tem sido preparada para mim. Mas Paulo diz que ele pregava o Evangelho, que ele cuidava, que ele se dava por amor. E aí às vezes eu fico questionando, porque quando nós escolhemos assim o tema, que foi até o Armando, né, que escolheu o tema da Igreja Metodista de Curicica para o 20º aniversário, o tema foi amor e serviço.
E nós precisamos compreender que viver em Deus, e viver em Deus é ser em Deus e fazer para Deus, tem que ser em amor. E eu não vou cansar de falar isso, se não é por amor, a gente só é religioso, nada mais do que isso. Não há diferença da gente do budista, do testemunha de Jeová, do candomblessista, não vai haver diferença, porque o que nos difere de qualquer um é que nós somos movidos pelo amor de Jesus Cristo que habita em nós, amém? Porque se isso não habitar, não podemos bater no peito e dizer somos cristãos. Podemos comemorar as benevolências de Deus para a nossa vida, porque Deus é, mas não podemos comemorar Deus de fato em nós e nós sendo um nele, porque se é nele é em amor. E aí ele fala que em amor ele pregou o Evangelho. Mas eu acho lindo de Paulo, e eu vou tacar esse microfone na cabeça de alguém, mas eu acho lindo em Paulo, que Paulo ele fala assim, Paulo ele forma o pessoal, quando eu digo forma, quer dizer, Cristo é formado no povo de Tessalônica, e ele vê esse povo crescer, ele vê esse povo desenvolver. E o interessante é que isso que eu acho que nós precisamos, enquanto cristãos, aprender muito, que o crescimento do outro, ainda que esse outro possa até passar a mim, tem que me alegrar, porque primeiro quem dá o crescimento é Deus, segundo porque é para a glória de Deus, e terceiro é sinal que a obra que você fez em Cristo Jesus por amor, ela de fato está frutificando. Porque quando a gente começa a ler o versículo 2 e diante, Paulo está falando assim, olha, eu não deixo de orar por vós, porque me é chegado ao meu conhecimento, como vocês cresceram em Cristo Jesus, e como testemunho de vocês, tem atingido outras cidades, tem atingido outros povos. E muitas das vezes, a nós nos incomoda quando outros estão crescendo. Muitas das vezes, a nós nos espanta. Aí eu vou pegar alguns exemplos que são os mais vistos na igreja, né? O pessoal da música, né? A gente, assim, de maneira peculiar, pelo menos lá em casa, nós nos encantamos quando a gente vê o Arthur tocando bateria, né? Parece que o cara tem 30 mãos, eu nunca vi esse treco, rapaz. E aí ele aprendeu de alguém, não sei se hoje ele toca igual ou mais que alguém, mas como professor, eu quero crer que se o professor dele vê isso, fala assim, caramba, valeu a pena, eu me alegro porque hoje ele está maior do que eu me alegro porque aquilo que eu investi, de fato está frutificando. Mas lamentavelmente não é assim no meio do povo cristão. Quando a gente vê alguém, principalmente que foi nosso aluno, não é mais novo do que a gente na igreja, Deus derramando dons, Deus capacitando, Deus levando a lei, gera na gente um ciúme, gera na gente uma inveja, gera na gente qualquer outro sentimento do inferno que não é de Deus, porque quando é de Deus, o amor te faz não somente se alegrar, preste atenção nisso. Paulo ele não só se alegrava, ele orava por esse povo para que Deus continuasse a fazer, para que Deus levasse muito além. Tu consegues entender isso? Paulo informou Jesus neles, o testemunho deles é maravilhoso, que tem chegado a outras pessoas. Paulo se alegra e fala assim, eu vou gastar tempo, eu vou investir tempo em oração para esse povo, para que esse negócio fique melhor, para que esse negócio cresça, para que esse negócio vá muito além. E quantas das vezes na nossa igreja, eu sei que pastor Rafael, não acontece isso na Batista, só na Metodista do município. Obrigado, amor de Deus. Quantas vezes nós só nos alegramos nas coisas feitas na igreja, quando somos nós que fazemos. Um exemplo, eu sou do Ministério de Dança, e aí se não tem a ver com dança, isso não me alegra, não me chama, não me envolve, e raramente eu vou falar que foi bonitão. Agora, se é o ministério que eu faço parte que vai fazer, aí eu estou dentro, isso é o melhor, e ai daquele que falar que não está legal. Nós normalmente não nos alegramos com aquilo que Deus tem feito na vida do outro, principalmente se esse outro chegou depois da gente. Orar então, para que Deus leve mais adiante, mais longe, aí é menos ainda, longe de mim fazer isso.
E isso não é igreja do Senhor. Comemorar 20 anos de existência, é graça sobre graça. Mas eu vou dizer que isso é quem Deus é. O meu desejo é que nos tornemos aquilo que Deus deseja que nos tornemos nele. E Paulo, quando ele fala isso, se nós lermos aí o versículo de número 4, ele vai dizer: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aí no 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O que Paulo está falando? Que o evangelho, ele é aquilo que a gente vê. Vou tentar melhorar o que eu quero dizer para que não haja confusão. Há coisas no evangelho que nós conseguimos imitar. Nós vemos os outros fazer, e às vezes são coisas boas. Aprendemos a fazer da mesma maneira que o outro faz, ou pelo menos chegar perto do que o outro faz. Né? Um exemplo assim, quando assim que a gente se converte, a gente ouve o outro orando, né? A gente veio do mundão, e a gente vai ficar ali, urubu servando, né? O que o outro, como o outro ora, o que fala, para a gente ir pegando o esquema e pegando o macete, né? Eu não sei quantos aqui vieram do mundão como eu e viveram isso daí. Mas isso é ruim? Não, a gente é leigo, a gente não sabe nada, então vamos prestar atenção como que é esse negócio para eu saber como é que faz. Estava vendo um filme esses dias, é um filme de ficção, mas baseado na história da época que a Pérsia, ela estava dominando praticamente lá Israel, aquele povo. E tinha um jovem que ele, na época, não tinha ciência da medicina, né, como a gente tem hoje, era algo assim bem esporádico. E esse jovem fica sabendo que lá na Pérsia tem um cara que é o bambambam na medicina, tem um mestre, e ele quer ir para lá aprender medicina, só que é um reinado muçulmano, e ele não pode falar que ele é cristão. E assim que ele chega, mandam, no momento de refeição, mandam orar. E a oração foi a coisa mais engraçada do mundo, porque ele não sabia orar como muçulmano, mas ao mesmo tempo ele não podia orar como cristão. Aí quando ele acaba de orar, que ele está comendo na casa do amigo, o pai do amigo fala: é assim que vocês oram lá? Esqueci a cidade que ele era. Assim que vocês... na Inglaterra. É assim que vocês oram lá na Inglaterra? Aí ele foi e ficou quieto, não falou nem que sim, nem que não. Mas quer dizer, ele não sabia como orava como muçulmano, ele só sabia orar como cristão, mas não podia se identificar como tal. O que eu estou dizendo é assim, que a gente chega no lugar, a gente é novo convertido, a gente vai aprendendo como se faz. Mas o que Paulo fala desse povo é que esse povo ele só não aprendeu porque viu Paulo, porque Paulo fala assim, quando eu estava no meio de vós. Mas Paulo também diz que eles cresceram no poder e na unção do Espírito de Deus. Há uma necessidade da gente se converter, e aí a gente entra como bebê, mas há uma necessidade da gente crescer, da gente se tornar homem, da gente se tornar mulher, da gente se tornar maduro, da gente se tornar adulto. Chega o tempo, acabou o tempo, basta por um tempo de papagaio, de ficar repetindo o que a gente viu no outro. É tempo de nós termos a nossa experiência, o nosso conhecimento com Deus, de sermos revestidos de poder, de termos intimidade com o Senhor, de sabermos ouvir a voz de Deus falar conosco, de compreendermos e discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, porque nem toda imitação é boa, e a gente precisa saber que na hora que Deus nos dá a maturidade, o desejo de Deus é nos levar a uma maturidade, da gente compreender o que é bom, o que é ruim, o que vem de Deus, o que não é, o que é coisa de menino, o que não é. Meu filho, vai fazer 10 anos em setembro. De vez em quando eu estou falando para ele: Tiago, chega, cara, você já não é mais neném, você vai fazer 10 anos. É bonitinho o que ele fazia, as manhas dele com 5, 6 anos. Agora já não é mais bonitinho, agora é chato, é feio. E nós precisamos compreender que no Evangelho, Paulo está falando: eu louvo a vocês, porque vocês viram em nós, aprenderam de nós, só que vocês foram além, vocês têm experimentado da unção e do poder do Espírito Santo. Minha pergunta é: quanto de nós temos experimentado de fato a unção e o poder do Espírito Santo? Quanto de nós ainda continuamos como papagaio, repetindo aquilo que fazíamos há 15, 20 anos atrás, porque vimos de alguém e aprendemos isso?
Quanto de nós, a nossa mente está parada em relação à revelação de Deus, em relação ao novo de Deus, está parada no tempo, não consegue crescer, não consegue ampliar. Usando um termo do Velho Testamento, a gente não amplia a tenda, mas aí a tenda não é tenda mais de construção, é da nossa mente, é do conhecimento de Deus, é da intimidade com Deus. Precisamos urgentemente crescer, porque os dias são maus. E eu vou falar para vocês aquilo que vocês já sabem. Hoje quem entra na internet pesquisa tudo, descobre tudo. E a pessoa pode não ser cristã, mas se ela gosta de ler, ela vai confrontar a gente se a gente ainda é menino, e a gente vai passar vergonha, porque a gente não tem intimidade com Deus, a gente não cresceu, a gente não busca de fato ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem para nos revelar. E Ele tem para nos revelar na palavra e no poder do Espírito Santo. Ele tem para nos revelar através da oração, mas também através da nossa vida cotidiana, que é uma oração sem cessar, que tu ora com a própria vida, que a tua vida representa a tua comunhão, a tua intimidade com o Senhor, o teu temor a Deus. Eu costumo dizer, pastor Rafael, que aqui na igreja, ou também na igreja, em qualquer igreja, é o lugar onde nós mais somos santos, né? Ser crente, aqui sentado no banco agora no culto, é molinho, ser cristão aqui é mole. Estarmos em reuniões e orar é uma vitória, é coisa linda. Mas a nossa vida tem que ser essa oração gritante a Deus, que quando as pessoas olharem para nós, saibam que nós estamos glorificando ao Senhor, que temos intimidade com Ele, que o conhecemos. Eu fico boquiaberto com a história de Jó. Cara, a gente às vezes fala assim, né? A maioria das pessoas ficam boquiaberto com a história de Jó pelo sofrimento dele. Eu confesso que essa não é a parte que me deixa boquiaberto. A parte que me deixa boquiaberta é que Jó passa tudo o que ele passou. O próprio Deus, no começo da história de Jó, dá testemunho de Jó. Mas lá a partir do capítulo 42, Jó fala uma doideira. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Caramba! Deus deu testemunho dele. Ele foi excomungado pela própria esposa. Os amigos o arrebentaram o tempo todo. E ele passou daquele treco todo sem pecar. Mas com o capítulo 42 ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas é agora que eu sei de fato quem o Senhor é. Meu amado, a gente passaria pelo que Jó passou? Nós passaríamos glorificando o Senhor, dando testemunho do Senhor. Para passar por isso tem que ser muito de Deus, amém? Não é assim? Mas Paulo reconhece que tudo que ele foi, tudo que ele passou em Deus, não era nada, em vista daquilo que Deus o tinha levado a conhecer, a saber e a ser, a partir de tudo aquilo que ele passou. Nós passamos por luta desde que nascemos, não é assim? O mundo jaz no maligno, é luta o tempo todo, sendo cristão ou não sendo, passamos por lutas em todo momento. Mas você já reparou quantas pessoas que passam por luta e não podem dizer no final como Jó: agora meus olhos te veem? Tem pessoas que até pioram, ficam mais distantes de Deus, excomungam Deus. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, não quero mais estar nesse ministério, não quero estar mais trabalhando para Deus, porque isso é muito difícil, é muito ruim. Então vai ser budista, cara. Vai ser qualquer outro treco. Budista, ele entra lá, eu esqueci agora o nome do treco, me ajuda aí que lembrado, daqui a pouco eu lembro. E não é monastério não, esqueci o nome. Ele entra lá e fica lá longe de todo mundo, né? Raspa a cabeça, mais ou menos, né? Como está de alguns hoje em dia, né? Meu sogro raspa a cabeça e fica lá nas meditações dele, não tem contato com quase ninguém. Mas a palavra do Senhor diz que somos cristãos através dos nossos relacionamentos, quando amamos uns aos outros, quando sabemos perdoar. Se tu vive sozinho, tu vai perdoar quem, caramba? Ninguém vai te ofender, tu está sozinho. Mas o chamado do Evangelho é: tu vai ser afrontado, mas nesse afronto, a minha graça sobre a sua vida, o meu amor sobre você vai te ensinar a perdoar. E quando você perdoa, você se torna de fato a semelhança de Deus, porque só um ser humano é capaz de perdoar, porque o perdão ele vem de Deus. O chamado de Deus é para crescermos, é deixarmos as coisas de menino. E como eu falei que é só uma introdução, eu quero ler rápido a partir do versículo 6.
E vós vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Olha, gente, não sei como salta nos olhos de vocês esses versículos, mas olha o que Paulo fala, que foram meus imitadores, mas aí chegou um tempo que parou, meus imitadores e do Senhor, eu fui o canal para que vocês conhecessem a Jesus, mas agora a caminhada é entre você e Jesus. Se precisar eu estou aí para ajudar, mas o teu foco é Jesus, o teu alvo é Jesus. Pastor Rafael, Jorge, Ana, com todo respeito, que eu não sei como é que está lá a história da Batista, e no Metodista tem isso. Alguns amigos meus pastores falam assim, pô, o meu discípulo, quando vai falar de uma ovelha dele, do membro da igreja dele, o meu discípulo, a minha discípula, eu confesso que isso me apavora no fundo da minha alma, que a minha Bíblia diz que nós temos que ser e fazer discípulos do Senhor, e Paulo nunca, em momento nenhum, ele outorga qualquer título desse na Bíblia. Todo momento ele fala que é para que Cristo seja formado em vós, para que vós sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está falando? Da maneira que eu busco o Senhor, busque também. Da maneira que eu quero ter intimidade com o Senhor, queiram ter também. Da maneira que eu oro e confio em Deus, ore e confie em Deus também. Por isso ele começa falando, foram imitadores de mim e do Senhor, porque quem é perfeito, quem é santo, quem é todo poderoso, quem é libertador, quem é salvador, quem é o mestre, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o Messias, nós somos discípulos dEle, e nesse caminho Deus coloca pessoas para nos ensinarem, e aí ele fala que foram meus e foram do Senhor, e aí o que eu acho lindo, é que ele fala que tudo isso, crentes, por favor escutem isso, tudo isso aconteceu em meio à tribulação. Nós hoje vivemos, aí quem gosta de evangelizar, e creio que o irmão Leomar, ele que evangeliza muito, ele vive isso. Nós vivemos momentos de encontrar um montão de desviados aí no caminho, porque se aborreceram, se entristeceram, se decepcionaram com Deus em meio às lutas, né? Em meio às dificuldades. Amém? Vocês conhecem um montão assim? A luta ficou difícil, o cara, a homem, a mulher se desviou. Aqui foi ao contrário. Paulo diz que essa maturidade de Cristo, que esse encontro com Cristo aconteceu com eles em meio às tribulações, foi em meio às lutas, em meio às adversidades, que Cristo foi sendo formado neles. Escuta, a Bíblia fala que nós somos provados como ouro no fogo, né? Quem conhece um pouquinho só sobre ouro, você sabe que você pega aquilo que é bruto, que está ainda brusco, e você precisa colocar no fogo para que ele fique puro, para que as impurezas saiam, para que o ouro ele possa brilhar como a gente gosta, e de fato o seu valor seja maior. É por isso que a Escritura diz que por Deus nos amar, Ele nos prova como o ouro no fogo, porque o desejo dele é que nós sejamos aperfeiçoados, que nós sejamos purificados. Esse é o desejo do Senhor, mas a gente não entende isso. A luta vem, a gente fala, Deus me abandonou. Ao contrário, é aí que Deus está cuidando de você, está tratando de você. O problema é que você não quer crescer, não quer ser tratado, não quer entrar pela escola de Deus. A gente conversa lá em casa, minha filha ela não é muito normal. Minha filha ela consegue ser boa em física, em química, e tem dificuldade em matemática. Em física, quem conhece física, tu tem que usar número o tempo todo, tem que fazer contas o tempo todo. Mas quando ela chega na matemática, matemática, né, dá um treco nela. Não sei que trem é esse daí. Mas aí se perguntar para ela e falar assim, ó, você quer ficar fazendo prova de matemática toda semana? A resposta vai ser não, porque esse negócio assusta. É mais ou menos o que a gente faz com o Evangelho, que a gente faz com os ensinamentos de Cristo. A gente só quer passar na caminhada do Cristo naquilo que a gente é bom, naquilo que nos agrada, naquilo que eu espero, naquilo que eu vou bater palma.
mas naquilo que é o professor chamado Jesus, ele quer dar, ele quer te fazer passar, ele quer te ensinar, ele quer fazer com que você faça a prova, a gente vai e pica a mula. A gente vai fazer igual minha filha, não, matemática toda hora não dá, não vai aprender nunca se não for provado. Se não pegar ali as contas para ficar fazendo as fórmulas, as equações, não vai aprender nunca. O Evangelho é assim, Deus te chama para, em meio à prova, você aprender de Matos do Nascimento. Vou passando pela prova e dando glórias a Deus. É isso que Paulo está falando, que em meio às tribulações, esse povo amadureceu. Cristo foi formado neles. E o tempo todo ele fala que tudo isso é amor. É amor de Deus na vida deles, é amor do próprio Paulo em relação à vida deles. Para eu terminar, amados, ou pelo menos tentar. E aí no 8, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso aqui, para mim, como eu falei, é como se fosse o grande resumo, para mim, do que teria que ser o nosso comportamento. Paulo, ele começa falando sobre somente 2 lugares. Depois ele diz que isso se expandiu para outros lugares. O que se expandiu? O testemunho desse povo que foi transformado. E Paulo disse como aquele que os discipulou, que os instruiu, que os orientou, ele fala assim, eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma. É como Paulo falasse assim, ó, se eu mexer nesse negócio eu vou estragar tudo, eu tenho que deixar como é que está. Mas aí ele continua falando da conversão, e nesse caso aqui, o que era mais forte da época, que era a idolatria, porque ele está falando para o povo grego, onde tinham muitos ídolos. Ele está falando que esse povo se converteu, e isso é tão real que todas as outras cidades estão dando testemunhos desse povo. Por favor, amados, quando nós nos olhamos mediante quem nós éramos e olhamos para Cristo, nós podemos dizer de verdade que nós nos convertemos, saímos, estou pegando o ídolo só como exemplo, né? Mas da vida de pecado, da vida de mau comportamento, saímos dos ídolos e de fato nos convertemos a Deus. Eu vou dar um exemplo de que eu quero falar. É horrível o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Há uma ex-amiga minha, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, que nós éramos amigos enquanto não cristãos, amigo da família toda, né? Eu conheço a família toda. Um dos irmãos que faleceu, que foi jogador de futebol, ele foi assassinado lá no Mendanha, não sei quem, se o Jorge e o Rafael lembram, o Nico, o pessoal chamava de Adão, jogou no Atlético Paranaense. Ele se converteu, esse rapaz chegou a morar 2 anos praticamente na minha casa. Eu ajudava dentro daquilo que eu podia à época. Mas enfim, eu conheci essa família toda. E essa pessoa de quem eu estou falando, ela sempre foi muito parceira, amiga, companheira, gente boa, sempre teve um temperamento forte, né? Estou falando do povo não cristão, né? Não levava desaforo para casa, sempre foi assim. Mas era assim, o que tinha que falar para você, ela falava para você. E daqui a pouco ela acabou de falar, resolveram, tivesse que ficar tudo bem, estava tudo bem, nunca guardou nada. Tu precisasse de uma pessoa amiga, essa pessoa estava ali. E essa pessoa, não sei se a palavra é essa, cara, quer dizer, vai ser se converteu, mas para mim se converteu no sentido oposto do que a gente crê do Evangelho. Se converteu. E às vezes pessoas próximas vão falar dessa pessoa para mim, eu falo, caraca, prefiro antes de ser cristã. Caraca, virou pessoa de intriga, que desfaz dos outros, que arruma pinima com os outros, fofoqueira, que causa contenda, literalmente, contenda dentro da igreja, dentro do caminhar da igreja. Falo, mano, que isso é conversão do inferno.
que Satanás conseguiu colocar dentro da igreja, e o que era o ruim, mas o ruim legal dentro da sociedade, não estou falando de salvação, mas o ruim bom dentro da sociedade, se tornou algo horrível dentro do meio do povo de Deus. E às vezes, nós entramos na igreja, dizemos que somos de Cristo e nos tornamos pessoas piores, tornamos pessoas mesquinhas, briguentas, achamos que somos superiores aos outros, que temos mais santidade do que o outro. Vamos tornando essas pessoas no meio do povo de Deus, dizendo aleluia, glória a Deus, não faz mais sinal da cruz, não se benze, não faz mais um montão de coisas que fazia antes, mas em termos de caráter, em termos de comportamento, no aspecto chamado amor, no aspecto chamado unidade, ficamos pessoas piores. Pessoas que, se possível for, ela vai puxar o tapete do outro para ter um destaque dentro da igreja. Pessoa que tem a habilidade de apontar os erros dos outros, mas nunca consegue olhar para os seus próprios erros. Mas na hora de apontar, é o primeiro a levantar e dizer: fulano é assim, é assado, faz assim, faz assado. E aqui a palavra está dizendo que a conversão foi ao contrário. Fala que todo mundo estava testemunho de que eles se converteram dos ídolos a Deus. E Paulo fala: eu não posso acrescentar nada, senão eu vou estragar esse negócio. Que todo mundo dá testemunho de quem vocês eram antes e quem vocês são agora. E aí o pastor Alberto, né, que tem 220 anos aí de experiência pastoral, né, isso sem contar o tempo da época que ele fazia estágio, vai saber que quantas pessoas a gente pega na igreja e vai fazer um gabinete. Cara, era melhor tu estar ouvindo alguém que está no bar cheio de cachaça na cara. Porque tu fala: pô, eu estou ouvindo isso de um cristão. É cristão mesmo que está me falando esse treco? Não é cristão, é crente. Porque lá em casa eu falo sempre isso: crente é quem crê, cristão é quem imita Cristo. Eu fico falando, não dá. Que conversão é essa que nós vivemos? A conversão que Paulo fala aqui, fala assim, olha, no 10: e aguardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que Paulo está falando é que a vida dessa pessoa, a esperança, a confiança desse povo, era viver em Cristo, porque eles esperam a Cristo. Por esperarem a Cristo, eles vivem como Cristo, e esse viver em Cristo dá um testemunho da conversão de quem eles eram e quem eles são agora em Cristo. Não tem a ver com costume, não tem a ver com instituição, não tem a ver com cópias que fazíamos antes, tem a ver com conhecimento de quem é Jesus, a ponto de outros darem testemunho, não são eles que abrem a boca. Paulo está distante, está dizendo: ó, chegou a mim esse conhecimento de quem vocês eram, de quem vocês são e como vocês vivem em Cristo, esperando Cristo no dia da sua vinda, no dia da sua chegada, que vai buscar a todos que vivem nele, que de fato se converteram. E meu desejo não é só nós comemorarmos 20 anos. Gente, olha para o mundo como está. Olha para aqueles que te conheceram quando novos, ou principalmente antes de ser cristãos. Será que essas pessoas hoje olham para nós, para mim, para você, e dão testemunho de quem nós éramos e quem nós somos? Mas testemunho tal que fala que vocês vivem como de fato quem espera Cristo. E tudo isso vocês fazem por amor. Que Paulo recomeça essa carta dizendo que dá graças e não deixa de orar por eles, por tudo aquilo que eles alcançaram em Cristo, por tudo aquilo que eles são de Cristo. E para terminar, vou fazer uma pergunta, se você ler o texto comigo. Algum momento aí Paulo fala de riquezas materiais? Algum momento Paulo fala aí dessas conquistas que a gente fica aí com uma gana tremenda? Não que seja ruim, eu sempre falo isso, pastor Alberto: se ficar rico, me convida para passear contigo, eu vou com o maior prazer, e banca tudão, né? Eu vou muito feliz. Mas Paulo sabe que tudo isso é Deus quem acrescenta quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça.
O que Paulo ora, o que Paulo louva, o que Paulo rende graça, é que esse povo hoje é a imagem e semelhança de Cristo, que o testemunho deles tem chegado em todos os cantos, e que eles não são mais um copiador de quando eles eram meninos, agora eles são maduros a ponto das pessoas darem testemunho da conversão deles, que hoje Jesus está formado neles em amor. Deus, quem dera se olhasse para nós e falasse assim, só esse povo ali de Curicica. Aí, eu sei quem a Aninha era antes, quem a Aninha é hoje, e eu vejo como ela vive essa vida da expectativa de Jesus, a vida dela resplandece isso, e isso tem sido espalhado, e eu sei que não é forçação, é em amor. Se eu visse isso, se o povo ouvisse isso de cada um de nós, meu Deus, quão maravilhoso isso seria. Ontem, quando nós chegávamos em casa, tem um pessoal novo que se mudou para uma cobertura lá, e aí a gente saiu do carro, eram duas mulheres e elas estavam saindo do carro, uma delas, né, a primeira que passou, eu já tinha saído do meu carro, e aí eu estava com a camisa que o pastor Alberto depois veio, a gente fez uma camisa para 20 anos, é como está ali com a Rose, com a irmã Rose ali branca, e a minha é uma cor diferente que o irmão Leomar fez, a cor igual da dele, escrita aqui, Pastor Rogério. Aí a mulher me deu boa noite, mas em momento nenhum ela olhou para minha cara, ela puxou na mala e lendo assim na minha camisa, né? Aí foi passando, lendo assim, e foi até, eu acho que até consegui ler tudo, e virou a cara e foi embora. Falei, Jesus, a partir de agora eu tenho que andar por aqui dando glória e aleluia, que não tem mais jeito, né? Ela leu o que está escrito, Pastor Rogério. Eu estou dizendo isso, amados, é para dizer que você não precisa estar com uma camisa, bom que tu não estejas com a camisa, é bom que o teu convívio, que o teu comportamento, que o teu tratamento com o próximo, as pessoas digam, eu oro a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sei quem vocês eram, quem vocês são, que vocês vivem, caminham numa vida que glorifica ao Senhor, esperando aquele grande dia, e esse testemunho tem sido espalhado. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos viver isso todos os dias. Como eu falei, pastor Alberto, antes de eu chegar, eu falei que eu não estaria pregando, estaria fazendo só uma introdução, que hoje teriam 2 pregações, e eu preguei pouquinho, 42 minutos.